Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pela presença de todos nesse evento da ISA. É um evento conjunto da ISA Seção Bahia e da ISA Seção Estudantil, da UFPA. Nós temos a presença do Abraão Tanan, que é o presidente da ISA Seção Estudantil, e falar um pouquinho da ISA, antes da apresentação do nosso bate-papo aí com Felipe Nazário. Somos uma sociedade internacional de automação. Estamos presentes. Antes de falar que nós estamos em mais de 40 países, sempre lembro a todos que vocês são muito importantes para nós e pedimos a todo instante que filice a ISA. Tá? Somos uma sociedade internacional de automação voltada para todos que militam no meio da instrumentação e da automação. A ISA trabalha com padrões internacionais, ela escreve, dita e contribui com normas internacionais voltadas para automação e instrumentação. Como eu disse, estamos em mais de 40 países, hoje estamos em torno de 40 mil membros. A ISA Internacional fez 75 anos no ano passado e nós, aqui na Bahia, 30 anos. Então, aqui estamos presentes desde 1990, sempre ao lado da comunidade, sempre trazendo novidades como essa de hoje. Os conteúdos da ISA são, como eu já disse, as normas internacionais, webinars, treinamentos e cursos, conferências virtuais, vídeos, revistas, e-books, newsletter. Nós temos o nosso newsletter que sai a cada 2 meses. Estaremos lançando agora o nosso segundo de 2021. A ISA também internacional tem o seu newsletter e revistas e e-books, e entre elas eu diria, numa pesquisa recente, o pessoal falou, Gerônimo, mas toda vez que você fala isso, fala. Numa pesquisa recente da ISA aí no final do ano passado, por que você seria ou voltaria a ser membro da ISA? E 64% disseram que seria pela revista Intec. E recentemente, o ano passado, em 2019, nós estamos em 21, então no final de 2019, a ISA lançou também a Automation.com. Nós temos uma parceria no Brasil com a Valete, com a editora Valete, que publica entre elas a controle de instrumentação que todo membro recebe. A ISA recentemente colocou no ar o ISA Connect, que, entre outras coisas, permite que você tenha contato com em torno de 5 mil especialistas. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quer consultar alguma coisa, coloque no ISA Connect que você vai receber uma enxurrada de ideias, de sugestões. Nós temos soluções de educação online. Nós estamos realizando nessa semana, finalizando um curso com Marco Antônio Ribeiro de automação industrial em módulo 1. A ISA também faz parte, aliás, ela que está capitaneando uma aliança internacional de cybersecurity, que a cada dia mais nós vemos a importância. Vi recentemente nos Estados Unidos, o oleoduto lá do leste, da costa leste, ele foi atacado, o pessoal não conseguiu mexer nas suas... O pessoal, a tempo, conseguiu não deixar que a invasão se consumasse, mas eles deixaram no ar. Até hoje, desde segunda-feira, ele está fora do ar. Então, a ISA, internacionalmente, capitaneia uma aliança internacional para estudos e certificações de cybersecurity. Além de que ela tem um grupo de IoT também, ela está capitaneando isso no mundo. Então, nós não somos só instrumentação e automação, nós estamos com um leque muito grande de atividades. Então, você sendo membro, você vai ter acesso a tudo isso. Algumas realizações de 2021, nós tivemos o Maurício Kugant, falando de transformação digital na indústria, de onde viemos e para onde vamos.
Na sequência, tivemos o Ricardo Caruso, que falou das iniciativas da indústria 4.0 baseada em dados históricos, utilizando machine learning, KPI, KPIs, BIs, analytics, Big Data. Foi excelente também a apresentação do Ricardo. E na sequência nós trouxemos o Paulo Gomes, que é ele é o mais novo membro, junto com o Carlos Leite, que nos honra aí com a presença e de estar conosco aí no dia a dia. Nós falamos sobre termoelétricas, automação e instrumentação. E interessante, que é um negócio totalmente novo para a maioria das pessoas que estiveram presentes. É o curso que eu disse, que é uma realização, é o primeiro curso que nós estamos fazendo esse ano, com o Marco Antônio Ribeiro. É um curso EAD com 20 pessoas presentes. E nós tentamos limitar em 15, mas a procura foi boa e tivemos 20. Nós teremos ainda esse ano o curso com o Davi Rodrigues sobre válvulas, especificação e dimensionamento de válvulas de controle. Teremos o próximo curso. Nós temos mais um evento agora, ainda em maio, dia 26 de maio, Ethernet APL, a revolução das redes de instrumentação. O que nós estamos falando é o seguinte, isso veio para revolucionar mesmo, vai mexer muito com a instrumentação a partir de agora. Nós tivemos o Foundation Field Bus, o Profibus, que foram os dois aí, a grande revolução de campo. E nós temos agora a Ethernet APL, que veio para dar uma mexida. E eu convido a todos para dia 26 estar conosco. Vai ser muito boa essa apresentação. Teremos agora em junho, ainda não com data definida, com o Everaldo Encarnação, Everaldo Lázaro, um curso de instrumentação analítica. A gente deve soltar aí na próxima semana a data certinha, com todas as indicações de ementa, valores e tudo. Qualquer coisa também, se o pessoal quiser, pode nos contatar aí através do e-mail isa@gmail.com. Outros eventos, em julho, capitaneado pelo Davi, também teremos o workshop de medição de vazão e válvulas de controle. E em setembro, capitaneado pelo Maurício Moreno, seminário de Indústria 4.0. Quem já quiser participar, alguma empresa, já pode nos contatar. Eu não canso, o pessoal fala que eu perturbo muito, mas venha para a ISA também. Eu peguei um gancho lá de uma propaganda da Caixa Econômica. Venha para a ISA você também. Nós estamos criando o futuro da automação e precisamos de vocês, precisamos das suas habilidades, perspectivas e visão. Porque é o que eu sempre digo, nós temos um grupo muito bom na ISA, sim, mas é sempre bom ter gente nova. Então venha para a ISA, ligue, fale conosco, manda e-mail, pode perturbar, a gente adora isso. Obrigado, gente. Uma boa apresentação. Deixo aí com vocês Felipe Nazário para fazer uma apresentação pessoal e depois do evento, desse bate-papo. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Bom, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela enquanto eu vou fazer a apresentação pessoal aqui, tá? Só um momento. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês só me falam, por gentileza. Ok. Perfeito. Bom, pessoal, então, me apresentando, meu nome é Felipe Nazário, eu atuo já há 17 anos no meio da área industrial, mais precisamente na gestão de maquetes eletrônicas. Hoje essa terminologia mudou, né? Hoje a gente tem chamado de BIM, que é o Building Information Modeling, nada mais do que atrelar ali toda a parte de inteligência em maquetes eletrônicas 3D. Então, a gente tem ali vários softwares que fazem esse tipo de trabalho, como, por exemplo, PDMS, Plant 3D, E3D, enfim, que são programas ali voltados para a área da indústria 4.0, perfeito?
Nesses 17 anos, se a gente voltar 5 anos atrás, foi ali que deu um start, onde eu, ali trabalhando no chão de fábrica, né, eu sempre trabalhei em polos petroquímicos, refinarias, me deu um start de criar a Rised. Na época, obviamente, eu nem sabia que nome seria a startup ou a ideia, mas eu vislumbrava que com o advento da tecnologia de realidade aumentada, a gente conseguiria mitigar e sanar diversos tipos de problemas da indústria como um todo, tá? Ou seja, desde a parte de projetos de tubulação industrial, digitalização e atualização de documentação, manutenção reativa, manutenção preventiva, spools de tubulação e montagem, enfim, a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação diversas situações onde, com o advento da tecnologia de realidade aumentada e IoT, Internet das Coisas, a gente consegue ter um resultado muito favorável, muito satisfatório. Tá? E é isso que eu vou apresentar hoje para vocês. Tá? A Rised, eu falei um pouco mais cedo, para quem não estava, é uma startup, ela tem apenas 5 meses de existência, foi fundada no finalzinho do ano passado, e nesses 5 meses nós fomos convidados agora para expor na AWE, que é a maior feira de realidade aumentada do mundo, que acontece na Golden Coast, né, a Costa Dourada americana, na região de Santa Clara, Califórnia. Tá? Passamos também num seleto hub de inovação, a gente concorreu com diversas outras startups e acabamos passando também. E mais recentemente fomos avaliados por uma aceleradora de startup. Essa aceleradora de startup ela ganhou 3 vezes consecutiva como a melhor aceleradora de startup industrial do Brasil. Fomos avaliados como a ideia de $1 milhão. Tá? Então, hoje, apenas 5 meses, o valuation da Rised já está em $1 milhão, justamente pela tecnologia disruptiva, inovadora e sem concorrentes, pelo menos até o momento, no mercado. Tá? Aqui com a gente, nessa apresentação, a gente tem o nosso engenheiro de ecossistema de inovação, que é o Pedro Ivo. Não estou conseguindo enxergar ele aqui na... Boa noite a todos. Isso. É que eu estou com o vídeo fechado aqui. Boa noite. Beleza. O Pedro também faz um grande trabalho aqui com a gente na Rised. Então, eu estou na parte de orçamentos, né, o nosso homem dos números aqui na empresa. E eu vou começar, então, agora mostrando para vocês, tá? Bom, esse é o nosso logo da Rised. Muita gente tem falado para mim, RIS 3D? Não, na verdade o 3 é o E ao contrário, fazendo menção justamente a 3D, que é o que a nossa tecnologia remete. Tá? Iniciando aqui. Bom, eu vou ler aqui só o primeiro slide e os outros eu vou narrando aí por cima para a gente. Tá? Então, a evolução do conceito Indústria 4.0 em 3D ao alcance das mãos. Apresentamos a integração do mundo virtual com o real a partir de um smartphone ou tablet de uma maneira simples, objetiva e eficaz, associando os conceitos de realidade aumentada, IoT e lógica 3D, criamos um diferencial inovador para a sua área de manutenção, relatórios de inspeção e integridade de equipamentos, projetos de tubulações e documentações obsoletas. Desta forma, conseguimos enxergar e interagir com elementos virtuais que guiam nossas ações em diversas atividades complexas ali do dia a dia de trabalho. Nesse primeiro slide, eu já quero mostrar para vocês logo de cara, eu tenho um catálogo aberto ali em cima da minha mesa, e é um catálogo de estruturas metálicas, perfis metálicos. Então, tem ali perfil C, perfil U, perfil W. Tá? O que eu faço com esse catálogo? Simplesmente, ao invés de eu mandar isso, na verdade, simplesmente para um cliente, a gente faz toda a parte de modelagem 3D e projeto da estrutura metálica que você quer apresentar para o cliente, transforma em realidade aumentada com a animação do que tem que ser feito com aquele projeto. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu queria fazer o projeto de uma plataforma elevatória que transportasse ali do topo uma caixa ou qualquer outro elemento, percorresse na plataforma e passasse ali por uma esteira com os rolos transportadores. Tá? Ao invés de eu pegar fazer um desenho em CAD ou qualquer outro tipo de material, de entregável para o meu cliente, eu posso mandar isso aqui para ele, ele vai apontar o smartphone ou tablet dele para esse catálogo, e é isso que ele vai ter saltando ali em cima da mesa dele. Ou seja, de uma maneira
muito mais lúdica, muito mais tangível, uma maneira que ele consegue assimilar muito melhor, não tem nem comparação com você mandar, por exemplo, ali as 3 vistas de repente, um projeto, alguma coisa que você queira mostrar. Dessa maneira, você tem ali as coisas muito mais imersivas e com uma inteligência atrelada, que a gente vai falar mais para frente sobre isso. Tá? Continuando. Aqui, né, eu tenho uma situação que é a seguinte. Imagina que a tua empresa, né, ela tenha projetos, vou até pausar o vídeo aqui para a gente discutir sobre isso. Imagina que a tua empresa tenha projetos muito antigos, você tem ali uma tubulação, que o isométrico dessa tubulação, ele foi emitido, como nesse caso que a gente vai ver, em 1972, você vai lá no arquivo técnico, pega esse isométrico, e a tua empresa fala que você precisa encontrar uma válvula dessa linha específica, que essa válvula vai ser substituída, ou essa tubulação vai passar por algum reparo no campo. Obviamente, como tem muitos anos, a chance desse isométrico ainda estar condizente com o que está construído em campo é mínima, quase nenhuma. Tá? Muitas vezes, essa tubulação já passou por algum as-built, né? Ela já entrou uma válvula nova no lugar, já entrou uma ramificação nova, um vente, um dreno, um instrumento, um manômetro. Isso, obviamente, também não foi reportado para o papel. O papel ele continuou lá na gaveta do arquivo técnico ou em algum drive, alguma pasta, algum local da tua rede. O que a RiseEdge faz? A gente pega toda essa tua documentação que está obsoleta, que está desatualizada, a gente faz o as-built dessa documentação, porém, mantendo ainda as características originais ali do papel antigo, aquele papel amarelado, tudo. E quando você apontar, pegar esse papel, levar para o campo e apontar a nossa aplicação, o nosso produto, o que acontece? Eu falo ali, ó, vamos ao isométrico da linha. O isométrico ali feito à mão, né? E eu peço a substituição das notas de bloqueio. Quando eu aponto ali, você vê que a tubulação ela salta em cima da mesa em realidade aumentada, com o serviço que precisa ser feito na linha. Então, ainda que o papel esteja desatualizado, você vai ter a visão de como a tubulação está construída hoje no campo, em 2021, nessa data, e o que você quer que faça nela, o que a equipe de manutenção precisa fazer nela de fato. Então, até aqui nessa imagem mostra bem claro, a gente tem ali uma única válvula aqui de bloqueio, nesse trecho reto, e daí quando você aponta ali para o papel, na verdade tem 2, porque já inseriram uma válvula nova lá no campo, e isso não foi atualizado no papel, não foi atualizado no isométrico. Uma outra situação, aqui ao lado, a gente tem um isométrico como ele seria entregue da maneira tradicional, que 100% das empresas fazem hoje, que é simplesmente ali gerar o isométrico, colocar ali na folha 3, entregar para o cliente. A gente atrela toda a parte de realidade aumentada na folha, ou seja, quando você apontar o teu smartphone ou tablet, também você vai ter aquela tubulação saltando ali na tua palma da mão, tá? E como eu digo ali embaixo também, você vai economizar tempo, porque você não vai precisar checar em papéis, drive, pasta, planilha, aumentando muito a tua confiabilidade, rastreabilidade dos desenhos. Aqui um case de sucesso nosso também, só dar um gole aqui, onde é o seguinte, a gente tem uma empresa, que a gente tem um contrato com eles, é um grande player na área de inspeção industrial. Eles fizeram a inspeção desse tanque de ácido sulfúrico, e o que seria entregue para o cliente final deles seria isso aqui, uma planilha em Excel, com todos os pontos de extração de espessuras desse tanque, e essas barras gráficas aqui. Com o nosso aplicativo, o que acontece? Deixa eu tirar o áudio aqui. Quando eu aponto ali o meu celular ou tablet, esse tanque ele salta ali para mim em realidade aumentada, com todos os pontos levantados da espessura. Então, tem ali no ângulo 90, 13,7 milímetros, ângulo 0. Aí eu quero ver um outro anel do tanque. Então, todo o entorno do tanque eu consigo atrelar as espessuras levantadas em campo e as barras gráficas. Então, também as barras gráficas que eu tinha ali embaixo, que seriam entregues de maneira tradicional, eu tenho elas ali atreladas na modelagem, na realidade aumentada também. Perfeito? Continuando. Aqui é para a nossa área de manutenção. Nessa situação, o que acontece? Eu precisava que o meu técnico acessasse o histórico de alarmes desse chiller
para eu saber qual tipo de erro que estava acontecendo. Com o nosso aplicativo, você vai apontar para o painel do equipamento, tá? Ele vai detectar, através de um marcador, qual é o erro que está no painel. Então, ali eu tenho um erro NPU, tá? Um erro genérico. E daí eu vou seguir as instruções dessa mãozinha em realidade aumentada. Ela vai saltar ali em realidade aumentada na frente do painel e vai clicar nos botões corretos que você tem que tocar para mitigar aquele erro. Então, isso a gente pode extrapolar para uma série de situações. Mais para frente, a gente vai ver um outro caso também, onde eu precisava remover o diafragma de uma válvula redutora de pressão, e daí eu faço toda a parte de animação em realidade aumentada de como fazer essa troca. Fica de uma maneira muito mais lúdica, muito mais tangível para o colaborador seguir. Continuando, aqui da mesma maneira que a gente viu a questão do tanque, que foi inspecionado, essa tubulação passou por uma inspeção também. Ao invés de entregar, mais uma vez, apenas um papel ali, um isométrico para o cliente final, a gente atrela tudo em realidade aumentada com todos os pontos. Então, coloco ali, por exemplo, espessura atual e espessura mínima encontrada. Coloco as duas espessuras ali para efeito de comparação. Como isso está em IoT, ou seja, se essa tubulação amanhã ou depois tiver um vazamento ou a espessura diminuir, a gente vai alterar isso no nosso sistema e sem a necessidade de você imprimir outra folha ou gerar outro QR Code, outro marcador, você vai apontar o teu celular ou tablet para o mesmo papel, tá? E você vai ter ali a realidade aumentada atualizada. Então você praticamente, né, nunca mais vai ter uma documentação obsoleta, porque sempre que isso alterar no campo, aquele mesmo papel vai ser atualizado também. Você pode até fazer uma nova emissão para deixar o papel conforme o campo, mas você nunca vai correr o risco de pegar um papel e falar, será que isso aqui está daquele jeito que está construído mesmo? Será que esse desenho aqui de 10 anos atrás, 20 anos atrás, está assim no campo? Você vai apontar o nosso aplicativo, o nosso produto, e é isso que você vai ter. Você vai ter toda a atualização. E só mais uma coisa, né? Aqui a gente está vendo os pontos de inspeção. Mas eu poderia colocar qualquer informação. Poderia colocar qual é a classe de pressão da tubulação, qual é a schedule do tubo, o diâmetro interno do tubo. Poderia colocar qual é o fluido, qual é o material, aço carbono, aço inox. Então, qualquer coisa a gente consegue atrelar, tá? Na nossa tecnologia. Seguindo aqui. Aqui, uma situação de montagens de spools de tubulação. A gente sabe que depois que a linha é modelada, é desenhada, tem todo um problema para espuletar essa linha, para picotar essa linha e, de fato, montá-la no campo. A gente sabe que chegam as carretas, despejam ali aquele monte de pedaços de tubulação e você começa ali literalmente num quebra-cabeça. Isso aqui monta ali, isso aqui vem para cá, isso aqui vai para lá, e começa a correria em pasta, drive, planilha, para achar de fato o que fazer com aquilo tudo. Com a Rised, a gente atrela tudo num marcador QR Code, e o que vai acontecer é isso que vocês estão vendo aqui. Esse QR Code, ao apontar um celular ou tablet para ele, você tem a animação da montagem que vai ser feita. Então, eu posso colocar ali, esse trecho vai ficar apoiado nesse outro trecho de pipe rack. Então, trecho A apoiado no pórtico B. Aquele outro trecho ali, vamos supondo que seja o trecho C, ele vai ficar apoiado no dormente 10. Então, todo o teu plano de montagem, você consegue fazer dessa maneira, em cima da tua mesa, com todo mundo olhando ali, tá? Você não precisa de licença de software, não precisa saber mexer em software 3D, não precisa ter ali, às vezes, instalado na tua máquina, que a gente sabe que esses softwares demandam ali uma grande capacidade de processamento de dados da máquina. Nada disso. Você só precisa ter o nosso aplicativo e um celular qualquer, até um celular desses bem antigos, sistema Android, vai funcionar. Tá? Continuando aqui uma outra ideia muito interessante, bem legal. Ao invés de você entregar um isométrico de tubulação, você entrega o próprio isométrico com a lista de material e componentes atrelados a ele em realidade aumentada e com as fotos do componente. Então, eu tenho ali, por exemplo, válvula gaveta 150 libras, faz com ressalto,
tenho ali o T, norma ASME, tubo com costura. Então, toda a minha linha que seria entregue para o cliente final, daquela maneira tradicional, ali, aquela maneira bem trivial, desde o século XX, né? Desde a invenção lá do AutoCAD, isso acabou, porque você pode mandar de uma maneira muito mais rápida, muito mais intuitiva, até quem não é da área consegue entender, tá? Com as fotos do componente ao lado, flutuando, a foto real do componente, até para o pessoal de compras, de repente, poder entender o que eles querem de fato. Ah, será que é esse componente? Será que não é? Tá? Na área, para você olhar, você está passando ali, olha para o alto de um pipe rack, tem um manômetro. Aí você fala, poxa, que manômetro que é aquele? Que instrumento que é aquele? Você vai numa região que tem acesso, ali no nível do teu rosto, aponta ali o teu celular ou tablet para o QR Code que vai estar lá, e você vai ver saltar isso aqui na tua frente. Então você vai falar, ah, legal, pô, então, na verdade, o instrumento que está lá, um instrumento, sei lá, um PT, tal modelo. Então você tem toda a informação e a foto ainda ali flutuando ao teu lado em realidade aumentada, tá? Muito mais rápido, muito mais rápido, assim, você poupa muito mais tempo do que ficar procurando isso em planilha, em pasta, em drive. Perfeito? Continuando. Aqui, a gente tem uma situação, são 3 vídeos, tá? Vou passar um de cada vez. A gente tem uma situação, como eu falei, uma válvula redutora de pressão sendo desmontada, onde o diafragma dela é sacado, né? Então você vê ali, os parafusos vão subir, sobe a parte superior da válvula, a mola interna, solta o parafuso central, tudo acontecendo em cima da minha mesa. O diafragma é sacado, volta um diafragma novo para o lugar, finaliza ficando em azul a operação. O colaborador vê e faz exatamente igual no campo. Então, para a tua área de manutenção, para você poder dar um treinamento, mostrar daquela maneira, muito melhor do que qualquer livro possa ensinar daquele jeito, né? E prende o aluno, né? Prende a pessoa muito mais do que, por exemplo, uma videoaula, que é algo chato, massivo. Então, você vê que tudo que ele está fazendo ali é exatamente igual ao que estava na realidade aumentada. Os parafusos, a parte superior, e aqui o outro funcionário, outra pessoa explicando o porquê da troca do diafragma e tal. Aqui uma estação redutora de pressão. Esse caso aqui também é um caso real de um cliente. Ele iria entregar para a empresa de purgadores, iria entregar para o cliente final dela, para uma indústria, um catálogo em AutoCAD com uma planilha ali embaixo em Excel. Olha a diferença de você mostrar dessa maneira, você entregar, né, um compilado de dados, né, o nosso QR Code, para a empresa poder enxergar dessa maneira do que simplesmente aquele desenho que está ali no tablet deitado. Tá? Não há comparação também. Você vê a riqueza de detalhes, né, a riqueza de renderização dos pontos, detalhes, até os ponteiros dos manômetros é representado na realidade aumentada. E tudo também de uma maneira muito estática. Você não fica aquela realidade aumentada que quando ela surgiu lá atrás, que ficava tudo craquelado, tinha interferência, ficava voando, não ficava ancorada. Não, aqui você tem inteiramente como se fosse um holograma em cima da tua mesa. Aqui no outro vídeo embaixo, eu tenho a vista, né, a imagem em realidade aumentada também de um purgador boia desmontado em cima do catálogo na minha frente. Então, tenho como se em vista explodida, né, todas as peças desencaixadas, formando ali os internos do purgador. Se a pessoa quiser ver algum detalhe por dentro, ela consegue ter ali na mesa dela, muito melhor também do que um catálogo ou um simples desenho em 3D. Lembrando que tudo isso, como eu falei no começo da apresentação, tudo isso está atrelado em IoT. Mudou algo, vai mudar ali também. Seguindo aqui. Aqui, durante uma reunião de design review, onde a tua empresa ou o chefe fala o seguinte: como é que está o andamento ali do meu parque de bombas? Como é que estão aquelas tubulações daquele pipe rack, as tubulações daquela tubovia? Como é que está o avanço, né, dessa obra? Ao invés da pessoa ter que acessar um software 3D, ter que ter conhecimento ali, no mínimo um conhecimento prévio ali de navegação para operar esses softwares, muitas vezes tem que ter a licença do software ou estar, de fato, na estação de trabalho dela, sentado ali na frente do computador para ele obter essas respostas. O que a gente faz? Você, pelo teu próprio WhatsApp, vai mandar uma imagem, um QR Code, um marcador, o logotipo da empresa, qualquer coisa, para o cliente.
Ele vai imprimir essa folha, apontar ali o celular ou o tablet dele para essa folha, e ele vai ter saltado ali o modelo 3D na frente dele. Então eu vou retornar aqui o vídeo um pouquinho, você vê que eu estou com a folha de papel na minha mão, eu vou girando, vou mostrando ali essa bomba, essa linha de descarga da bomba, aí eu ponho a folha para o lado, automaticamente ele já salta o outro modelo que está na outra folha. Então eu descarto uma folha, já sobe o outro modelo. Amanhã ou depois, quando isso aqui mudar, se ele falar, tá legal, eu vi isso aqui na sexta-feira, eu quero ver na terça-feira agora como está de fato aquela mesma modelagem. Ele não tem que imprimir de novo uma folha nova ou um QR Code novo. Ele vai apontar o smartphone dele para a mesma folha que ele tem impressa e vai ver o andamento da obra acontecendo, vai ver a evolução da obra. Então, mais uma vez, sem necessidade de ter qualquer tipo de software, qualquer coisa que atrapalhe ali a navegação, porque vocês podem pensar que muitas vezes o software de visualizar é gratuito. É gratuito, mas tem que saber mexer, né? E também a pessoa tem que estar ali sentada numa estação de trabalho. Ela não pode estar, por exemplo, andando no campo, ou numa reunião com o cliente, ou num aeroporto, ou em qualquer outro lugar. Tá? E mais um produto nosso, para você fazer, como eu disse aqui, levantamentos no campo. Então, eu tinha aqui uma situação também real, onde eu tenho essa fileira aqui de PSVs, válvulas de segurança, e eu queria saber qual dessas PSVs, qual dessas 6 PSVs estão protegendo esse vaso aqui de explosão. Tá? Ao invés de eu procurar também na rede, em pasta, em drive, em planilha, o que eu vou fazer? Eu vou apontar a RISD para esse QR Code que vai estar colado lá no campo, em loco. Isso vai saltar em realidade na palma da minha mão. A válvula em questão vai ficar ali vermelhinha, ou a cor que o cliente quiser, ela vai ser destacada das demais, e todos os pontos que são pertinentes vão estar atrelados a ela. Então, eu coloquei ali, por exemplo, o set de abertura, a pressão de abertura em quilopascal, tag da linha, fluido, o tag do equipamento que ela está protegendo. Então, qualquer tipo de informação eu consigo atrelar desse jeito aqui com a nossa tecnologia. Para finalizar, como ele funciona, né? Como a RISD funciona, né? Como que acontece essa mágica toda. Então, primeira coisa que a gente vai a campo e faz um levantamento de campo através da tecnologia de laser scanning. Hoje em dia é uma tecnologia amplamente difundida, mas para quem não sabe, a gente pega um scanner industrial, posiciona na região que a gente quer fazer esse as-built, a gente solta vários lasers, esses lasers eles têm a margem de erro de menos de 1 milímetro a cada 2 milhões de pontos por metro quadrado. Então, na verdade, você tem ali, sabe, não há erro, né? Você tem, de fato, uma foto do que está representado em campo. Então, não tem nem comparação de você fazer um levantamento, por exemplo, com uma trena. A precisão é imensurável e você também vai ter isso tudo atrelado num banco de dados. Esse banco de dados é passado para o administrador de modelos 3D da RISD. Feito isso, a gente disponibiliza isso num banco de dados de materiais, armazenamos numa nuvem. Aqui no banco de dados de materiais acontece uma via de mão dupla, ou seja, o banco de dados de materiais alimenta os nossos projetistas modeladores e os projetistas também alimentam o banco e a gente vai armazenando aqui, que é onde vai fazer a nossa parte de IoT. Feito isso, a gente vai entregar para o cliente final 4 produtos, enquanto as empresas em geral vão entregar 2, que é a maquete eletrônica e documentação, a gente vai entregar o modelo 3D em maquete eletrônica, a realidade aumentada, com tudo isso que eu citei até aqui, os marcadores, para você poder, além da documentação estar em realidade aumentada, você também ter isso em marcadores para poder colar no campo, e a documentação, aqui embaixo. Então, se o cliente quiser, além de tudo isso, eu também quero os papéis. Tá bom, a gente também emite ali a documentação. E assim a gente consegue fechar o processo. Só um adendo, aqui a gente colocou coletas de dados manuais também, porque dependendo da situação, vamos supor que você queira fazer isso num vaso de pressão e seja um vaso pequeno. Às vezes não é razoável você usar um escaneamento a laser simplesmente para obter ali a coleta de dados de um vaso, porque você tem ali de uma maneira mais fácil como conseguir. Então a gente colocou também a coleta manual de dados. Mas, para via geral,
Esse que é o procedimento que a gente faz até chegar no produto final da Rised. Então, aí eu finalizo aqui a apresentação e eu vou abrir agora para a gente poder bater um papo, conversar, saber de vocês o que os senhores acharam, etc. Muito bom, excelente. É muita novidade, viu, cara? Parabéns aí o software, pela pesquisa, né? Obrigado. Eu fiz uma pergunta no chat, eu não sei se alguém mais fez. Fez, Alex? Seria exatamente como entregar. Eu lembro que a gente fazia o quê? Fazia um book de engenharia, tinha lá os memoriais, setorizados, válvula de pressão, pipeline, e tudo em AutoCAD. Hoje, como é que você entrega isso? Como é que você empacota isso para o cliente? Como é que você vai lá, o seu cliente pediu aquele vaso, por exemplo. Como é que você entrega isso hoje? Legal. Bom, o que a gente faz hoje, tá? Nosso aplicativo ele está na Play Store, tá? Então o cliente ele vai acessar a plataforma da Play Store, vai digitar lá RIS 3D, vai baixar o nosso aplicativo e a gente vai entregar para eles os marcadores e documentações. Então, por exemplo, eu vou pegar um tanque, por exemplo, faço o desenho do tanque, pode ser em qualquer plataforma, pode ser num software 3D qualquer que o cliente queira, entrego esse desenho, essa documentação emitida para o cliente final, porém a diferença é que quando eu entregar isso para o cliente, aquele papel vai ter um gatilho para acionar com o nosso aplicativo. Então ele vai receber da mesma maneira que ele recebe de qualquer empresa de engenharia, vai receber a documentação num databook, vai receber também os QR Codes, um arquivo zipado com os QR Codes, que ele pode depois imprimir em vinil, em qualquer tipo de papel, pode pegar o QR Code no Word e colar nos documentos dele, para os documentos dele também virem com o QR Code colado. Aí ele vai ver a maneira que ele prefere. E como ele já vai ter baixado no celular dele ou no tablet dele o nosso aplicativo, toda hora que ele apontar o tablet, eu tenho até uns aqui, toda hora que ele apontar aqui para um marcador dele, esse aqui é um marcador de vinil, que a gente vai entregar para uma cliente nossa, toda hora que ele apontou o tablet para cá, vai aparecer para ele em realidade aumentada. Então, esse é o jeito que a gente faz os nossos entregáveis. No campo também você pode colocar esse QR Code? Pode. Inclusive um dos produtos. Uma das ideias é que isso esteja colado no campo para você poder obter informações. Aquele caso que eu mostrei no começo da apresentação daquele tanque saltando ali com os pontos de medição de espessura, a gente pega esse QR Code aqui, a gente tem vários aqui, né? A gente cola isso no tanque, cola ali no costado do tanque ou numa região abrigada, numa região que não vai atrapalhar ninguém, enfim, cola ali, e daí o próximo inspetor industrial que for lá fazer a inspeção daquele costado, quando ele apontar, ele vai ver, ok, esse tanque foi inspecionado já há 2 anos atrás e as espessuras encontradas foram essas. Então, além disso, ele também tem a rastreabilidade do que foi feito. Ok. Jerônimo, tem uma pergunta no chat que é a preocupação de quem vê uma novidade, normalmente sempre coloca como se pode ser uma solução muito cara. O custo do produto final é muito superior ao tradicional, Renato? Desculpa, senhor Alex, o senhor fez a pergunta para mim ou para outra pessoa? Não, é para você. Tem uma pessoa perguntando no chat. Não, é que você falou Renato, achei que tinha perguntado para algum Renato aí. Tá. Mas, bom, respondendo a pergunta, não, o custo ele não é muito mais caro e não é nem muito mais caro e nem muito mais caro, tá? É um custo padrão aí de um salário no mercado de um engenheiro júnior, tá? É o que a empresa gastaria por mês para ter essa tecnologia, tá? A gente tem clientes aí que com contratos altos não chegam aí a 13, 14 mil reais a mais
do que eles gastariam por mês, tá? Então, pode, de repente, você considerar que vamos arredondar um pouco para baixo, se você considerar que 10 mil a mais no orçamento é muito, aí depende da empresa, mas em grandes obras, para a qualidade que isso traz e para tudo que tem de valor agregado nesse produto, as empresas estão começando a enxergar que pode ser, sim, de fato, uma quebra de paradigma e com um valor acessível. Porque também para a gente não é interessante colocar isso num valor inviável, porque ninguém quer, e daí a tecnologia não dissemina. A gente não consegue passar isso adiante. Tá? Então, eu falei Renato porque tinha uma pessoa chamada Renato que fez pergunta. Ô, Felipe, ok. Você comentou que normalmente o software não é um software, é um app, correto? Isso. Exatamente. Normalmente o app a gente ele precisa estar sempre sendo atualizado. Uhum. A atualização, a gente teria que pagar um adicional ou é automático? Uhum. Excelente pergunta. Não precisa pagar nada. Inclusive a Rised, ela não cobra por usuários que vão ter acesso. Então, por exemplo, se você falar para mim, Felipe, aqui eu preciso que 50 pessoas tenham acesso. É a mesma coisa que se uma tivesse acesso. A gente não cobra mais por licenças, tá? Então, você vai receber o instalador do aplicativo, né? Na verdade, o aplicativo vai estar disponível para você. Inclusive, agora, se alguém quisesse baixar, poderia baixar. É só entrar na Play Store e baixar. É gratuito para baixar e para usar, tá? Você vai baixar o aplicativo para o celular de quantas pessoas for necessário, para o tablet de quantos forem necessário, e vocês não pagam nada mais por isso. O valor vai estar embutido no contrato. A Rised, o modelo de faturamento dela é por contratos. A gente tem contratos semestrais e contratos anuais. Então, se a empresa ela acha que o que ela tem ali de documentação, a vida útil da Rised para ela, se ela acha que é 6 meses, ela faz um contrato ali semestral. Tá? Se a empresa tem ali uma visão mais longa ali, se ela acha que pode continuar usando os nossos trabalhos por mais tempo, ela vai fazendo contrato anual e renovando, tá? Uma pergunta que não fizeram, mas é importante falar, você pode pensar, e depois de 6 meses eu perco tudo? Se eu apontar o meu celular eu não vou mais conseguir ver? Imagina que eu emiti para a empresa um QR Code desse aqui, passaram-se 6 meses, acabou o meu contrato com ela, quando ela for apontar para lá, ela vai perder o que ela pagou? Não, de maneira alguma. Os QR Codes, marcadores, papéis vão funcionar ad eterno, não expira, sempre vai funcionar, tá? A única coisa que ela vai perder é a Rised de fazer atualizações para ela. Então, se ela falar, Felipe, essa tubulação que você fez há 6 meses atrás, entrou uma válvula nova. E agora eu estou apontando o meu celular e a válvula ainda não está aparecendo. Ela realmente vai ficar obsoleta, não vai aparecer porque a gente não vai ter mais um contrato vigente. Os contratos podem ser caso a caso também. Caso a caso, exatamente. Ou seja, eu digo assim, não necessariamente a duração de 6 meses. Ele colocou lá uma válvula nova de controle, mudou a tubulação, ele pode chamar a Rise e contratar especificamente para esse produto. Exatamente. Deixa eu só responder uma pergunta que estava aqui no chat. Tem só um que tem o Ademilton, levantou a mão. Pode falar, Ademilton, perdão. Queria pedir desculpa para todo mundo aqui, Alex que está falando. O Jerônimo, se você autorizar, a gente podia deixar quem quiser abrir o vídeo também pode fazer abrir perguntas, o vídeo, tá pode abrir o vídeo, todo mundo agora, e os microfones também. Então pode agora responder. Ademilton, faça a sua pergunta. O fone está sem som. Seu mudo. Microfone. Seu microfone continua mudo. Agora sim. Agora tá ok. Agora Boa sim. noite. Sou Ademilton Rocha, trabalho na Petrobras aí, militando agora em plataforma de petróleo e vejo que uma solução desse tipo aí, além de ganhar muito tempo, né? Porque tempo em petróleo é muito dinheiro. Aí, observe, eu fiz 2 perguntas aí, né? Inclusive, a questão da utilização
onde é que os cases já estão instalados, né? Eu ia fazer essa última pergunta também, quanto à durabilidade da licença, se a gente ia perder os códigos já instalados. Mas a pergunta principal é onde é que já tem esse tipo de tecnologia instalada, para que a gente faça um comparativo, né, de parque instalado, qual a capacidade que o sistema pode comportar, e a pretensão da empresa, né, qual é o horizonte que ela está pretendendo ter agora, a partir desse momento. Ótimo, ótima pergunta. Obrigado pela pergunta, Demilton. Veja, no começo da apresentação, eu frisei que, embora a ideia seja muito boa, a gente existe apenas 5 meses, né? Então, a gente está ainda numa etapa inicial de vida da startup. Ainda assim, mesmo em só 5 meses de existência, a gente tem um contrato firmado com uma das 3 maiores, eu não sei se eu posso falar o nome, não sei se pode falar o nome. Não tem problema nenhum. A gente tem um contrato firmado com a Brito e Kersh. Brito e Kersh é uma das maiores empresas do Brasil na área de inspeção industrial e integridade de equipamentos. E o feedback deles para a gente é que é imensurável a melhoria que eles tiveram, principalmente nos entregáveis deles para o cliente. O cliente recebe isso e quando ele aponta ali o marcador dele e ele tem realidade aumentada, todos aqueles dados, ele é algo assim nunca visto. Então o cara ele quer mais funcionalidades, mais botões. Então é realmente muito bom a gente poder ouvir isso de uma empresa tão grande como a Brito e Kersh. Então, neles está sendo usado na White Martins, eles estão atuando dentro da White Martins do ABC Paulista e também dentro da Braskem do ABC Paulista. Então, são 2 cases grandes de sucesso, tanto o polo petroquímico do ABC quanto a White Martins. Um outro case de sucesso na área de facilities, uma outra empresa chamada Versani Sandrini. Nós tivemos um contrato pequeno com eles, porque eles queriam, na verdade, apostar ali na ideia da startup. Porém, como é uma empresa de capital misto, depende do aval de muitas pessoas para fechar o contrato. Então, a gente fechou um contrato piloto, isso acabou não indo mais para frente, mas também a gente tem e-mails deles relatando o quão eles conseguiram ali de benefícios para a gente fazer atualizações de documentações para eles e manual de instrução para colaboradores. Então, eles tinham aquele caso ali do chiller hospitalar, é um caso real, que eu mostrei da mãozinha clicando nos botões, é um caso real que nós fizemos para eles, tá? Então, aí já tem três cases, né? E um último case de sucesso também é para uma empresa lá do sul do Brasil, que ela é representante no Brasil do grupo ARI. A ARI é um grupo alemão, que ele está em 17 países. São empresas na área de purgadores e válvulas redutoras de pressão. Então, aqueles purgadores, aquelas estações redutoras ali, também são casos reais que a gente entregou para eles e agora eles só entregam daquele jeito para o cliente final deles. Eles não entregam mais papelada ou desenho em AutoCAD, eles só entregam daquela maneira. O cliente lá onde tiver, no país que tiver, baixa a Rised, aproxima e tem aquela visão que vocês viram ali, tá? Então, quatro cases ali eu citei. Inclusive, essa pergunta estava até aqui do lado, se já há cases de sucesso no mercado, foi do próprio Ademilton. Estão me ouvindo aí, né, para complementar uma... Pode falar. O equipamento, ele é acessível a qualquer tipo de área classificada, esse tipo de coisa? Sim, é um aplicativo, como outro qualquer. A única diferença é porque em algumas unidades, para você poder usar ele, você vai ter que ter ou um explosímetro, que a gente chama daquele multipro, né, ali no teu corpo, ou um explosímetro, ou você vai ter que ter ali aquela caixa estanque para intrinsecamente seguro. Né? Exato. Então, se você tiver... de petróleo é realmente um ambiente muito... Tem um especialista aí, Alex Mercial, que fala muito bem sobre isso. Pois é, se você tiver na White Martins, por exemplo, eles usam a caixa estanque no tablet. Então eles conseguem colocar lá e não tem maiores problemas. Você falou que você... Complementar, né, Felipe?
Perdão, Pedro. Só complementando a parte de case da aplicação da Rider, a gente está hoje em conversas bem avançadas aí com a Sentry, né? Então a gente teve uma reunião com eles e apresentamos para eles as startups, eles viram uma aplicação muito forte no mercado. Não sei se todos sabem, eles têm um braço chamado Industry X, que é voltado à indústria 4.0, e a Rider foi uma das startups que eles viram muita aplicação para esse braço da Sentry, né? Então a gente está conversando com eles, era para ter essa semana, né, Felipe, uma conversa com eles, mas devido aos imprevistos, foi passada para a próxima. Sim. E também a gente teve uma conversa bem avançada com o pessoal da BASF, para atender uma unidade deles de Guaratinguetá, aqui em São Paulo. E também o uso da Rider foi muito bem aceito e despertou muito interesse para aplicação nessa indústria deles lá, né? Acho que vale só destacar, mesmo que em negociação, mas a importância, né? Sim, inclusive a BASF passou para a gente na última sexta-feira um projeto piloto já para a gente iniciar, tá? Então, também já é uma empresa que está bem encaminhado aí como um eventual cliente aí nosso, um possível cliente. Respondendo uma pergunta do Renato, que ele fez, ele perguntou, né, eu vi o logo da Vuforia, Rockwell Automation esse software? E, na verdade, é o seguinte, a Vuforia é uma engine, né? É como se fosse o AutoCAD, né? Então, dentro da Vuforia, a gente faz os trâmites de criação da Rised. Obviamente, a gente não se resguarda aí no direito de não responder como é feito, né? Mas é feito na engine da Vuforia, sim. Felipe. Em alguns momentos na sua apresentação, você colocou que faz o scanner, levanta as informações e aproveita a tecnologia dos equipamentos através do IoT. O que você quis dizer com esse momento da apresentação? Você aproveita a tecnologia IoT e também os equipamentos que não têm tecnologia? Como é que você consegue transformar para que você consiga visualizar ele? É só visual? Na verdade, talvez eu tenha me expressado errado. É o seguinte, quando você faz o levantamento a laser, que é a tecnologia popularmente chamada de nuvem de pontos, quando você passa o scanner na área industrial, você forma uma massa de dados. Então, por exemplo, eu passo ali num parque de bombas e numa torre. Aquelas bombas e aquela torre, ela vai chegar para mim exatamente da maneira que ela está em campo. Todas as tubulações conectadas, todos os instrumentos conectados, as botoeiras da bomba, tudo com uma margem de erro menor que 1 milímetro. Tá? Então, a gente vai fazer toda a modelagem 3D, vai fazer todo o trâmite da Rised e disponibiliza para o cliente. Quando esse equipamento, quando essa tubulação sofre algum ajuste no campo, vamos supor, entrou uma válvula nova em um determinado trecho de tubulação. A gente tem a nuvem daquele scanner. Então a gente consegue comparar, a gente fala, opa, entrou uma válvula nova naquele lugar. E daí, como vai estar tudo na nuvem da Rised, aquele marcador que vai estar colado lá no campo, na torre, ele passa a ter uma inteligência. A torre ela deixa de ser simplesmente ali um elemento de metal sem inteligência nenhuma. Porque tudo que eu fizer dentro da nuvem da Rised vai refletir no marcador que está lá no campo. Sem a necessidade de eu ir lá, vamos supor, esse tanque aqui, o tanque final 37A. Eu não preciso ir lá arrancar a etiqueta, colar uma etiqueta nova com alguma alteração nova que aconteceu nesse tanque. A massa de dados desse tanque está na minha nuvem do meu servidor. Então eu altero lá, o colante já está colado lá no tanque mesmo, ele não precisa ser reimprimido nem nada. Então você vai apontar lá o teu tablet e o teu celular e você vai ter aquela atualização. Tá? Não é que a gente aproveita o IoT, é que como a gente vai ter o escaneamento a laser, a gente tem toda a região asbiltada. Ô Felipe. Pois não. Tá me ouvindo? Quem tá falando aqui é Valmir, tá? Eu não peguei a apresentação de você
toda, né? Eu vim pegando os pedaços no carro e agora eu subi e nem tirei do celular, tá? Mas veja só, eu tenho uma passagem grande na minha vida, que trabalhei pela Natron, enfim, e chegou até os dias de hoje e trabalhei muito para a Intertec, da onde a gente desenvolveu, você acabou de falar aí no caso de escaneamento, né? E que trabalhava para as plataformas, e esse escaneamento, aquilo já era um negócio sensacional, porque já criava aquela coisa das nuvens de ponto, você fazia toda essa modelagem em 3D e criava os spool, não era verdade? Sim. E aquilo já ia prontinho, espoletado para ser montado lá né? E tinha um tempo, obviamente, bem menor de intervenção, aquela coisa toda, porque já fazia tudo embaixo e já quando ia para a plataforma virava um Lego e aquilo montava e se encaixava perfeitamente, tá certo? Sim. Mas pelo que eu vejo, vocês criaram com esse programa uma forma mais amigável, né? Porque eu estou vendo aí que você pode, inclusive, usar através desse QR Code, né? Toda essa tecnologia e você ter lá o DNA lá dos teus equipamentos, né? Toda essa parte, né? Então, quer dizer, esse aplicativo hoje, ele já conversa tranquilamente com essa questão de escaneamento, nuvem de ponto, modelagem, né? Fazer aquela parte dos spool, né? Então, quer dizer, isso e eu vi também que ele tem uma facilidade de manuseio, porque você, para levar um scanner, para aquela coisa toda, enfim, e é pesado também para dentro de um computador, tá certo? Então, quer dizer, com esse aplicativo hoje, você criou um facilitador, né? Sim. Que, inclusive, eu acho que para as empresas de engenharia, eu peguei um pedacinho ali onde o Jerônimo também falava dessa questão da entrega, né? Do teu produto final, e isso realmente é um facilitador grande. Eu estou dizendo que eu até nem sei como é que a Petrobras vai encarar isso, uma vez que ela criou, inclusive, uma plataforma de investimento muito grande nessa área, né? Mas é assim mesmo para tirar essas dúvidas de que ele já conversa hoje rapidamente com essa questão de scanning e ter um produto aí final mais amigável, é isso? Exatamente isso. Inclusive, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem ali uma plataforma em alto mar, chegam as tubulações espoletadas ali pela baleeira, tal, o guindaste issa, e isso vai ser montado. Isso eu já presenciei, tá? Isso eu não li nem assisti, eu já presenciei o tubo ter que voltar para o pipe shop porque não deu montagem, porque não passou em algum corredor que era o acesso era restrito, calcularam mal, a tubulação não entra, ou quando entra tem que fazer uma manobra tão complexa para ver se o tubo passa e às vezes não passa. E o que a gente consegue fazer? Até no primeiro slide da apresentação, eu mostro uma plataforma elevatória com uma caixa sendo projetada, a caixa desce, percorre uma esteira. A gente pode extrapolar esse exemplo para todo o plano de rigging dessas montagens de tubulação no spool. Então, como a gente vai ter escaneado a região, a gente vai ter ali uma margem de erro de apenas menos de 1 milímetro do que está refletindo lá na plataforma, a gente vai fazer essa animação do spool sendo conectado, os trechos do Lego sendo montado, tá? E daí, quando tiver que, por exemplo, a tubulação passar em algum determinado local, como eu vou estar refletindo exatamente o que está no campo, o que está lá na plataforma, vai ter situações que eu vou falar, opa, ó, isso aqui não passa. Esse tubo não vai passar. Ou para esse tubo passar, ele vai ter que vir aqui pelo lado, mudar o guindasteiro, vai ter que fazer uma manobra aqui de rotacionar ele no eixo, deixar ele na vertical, passar por ali. Então, todo o plano de montagem a gente consegue fazer em realidade aumentada, acontecendo ali em cima da mesa do cara, para ele poder ver o que ele tem que fazer de fato. Inclusive até para a própria empresa de rigging, que ela tem, quais são os movimentos que o guindaste tem que fazer para fazer esse içamento. Tá? Então, de fato, é muito mais útil do que você ter ali às vezes uma maquete eletrônica, onde é uma coisa muito massiva, engessada, a pessoa tem que ter Eu trabalho há 17 anos nessa área,
E ainda assim, 17 anos mexendo, tem situações que até para mim é difícil. Então, imagina para pessoas que não têm tanta habilidade, né? Já com a Rised, não. Com a Rised, você vai simplesmente pegar ali o marcador, como esse, apontar o teu tablet aqui e pronto. É como o senhor falou, é bem mais amigável. Sem dúvida. Muito bom. Já existe um curso voltado para a tecnologia 3D no Brasil? A Rised já foi consultada para fazer algum curso online? Como é que está isso aí? Não, ela não foi consultada para ministrar treinamentos, tá? Cursos de 3D, de modelagem 3D, eu inclusive sou professor, eu dou aula numa escola técnica de Minas Gerais, uma escola de cursos profissionalizantes, na verdade, de Minas Gerais, através da internet, o Pedro também, que está aqui com a gente, e um curso de desenhar em 3D, maquetes eletrônicas, existe, é amplamente difundido aí no mercado. Agora, para fazer toda a criação da Rise, de criação do aplicativo, realidade aumentada, todo esse aparato, essa gama, não tem. Ninguém procurou a gente também. Até porque também, pegando um gancho na tua pergunta, Alex, não é o nosso escopo, né? Não é o que a gente também deseja de ministrar treinamentos, né? A demanda de projetos para essa área, eu sei que a abertura ela é para todo tipo de empresa, mas quando vocês tiveram a ideia, foram mais voltados para a área industrial, o foco principal? O foco principal, sim, de fato foi voltado para a área industrial, para refinarias, polos petroquímicos, indústria alimentícia, tudo que envolve tubulação industrial, documentação, manutenção reativa, manutenção preventiva, spools, içamento de cargas complexas, tudo isso foi pensado para essa área exclusiva. É claro que, como você falou, eu consigo, por exemplo, fazer um manual de instruções para um curso técnico, para um curso de ferramentaria, para algum curso qualquer aí da área de manutenção, que o aluno tenha aula ali no laboratório, eu consigo fazer um catálogo, um portfólio, todo automatizado para realidade aumentada, para ele também usar isso na área da educação. Não, mas eu acho que não foi por isso que a Alex perguntou, não. É porque depois que você estiver com a base instalada lá, os técnicos, né, da empresa, engenharia da empresa, tem que ter uma certa intimidade com o sistema, né? Ah, bom... Senão, acho que a pergunta foi por causa disso. Senão você acaba virando uma caixa preta aí. Isso é ruim porque você acaba perdendo o mercado, porque alguém vai desistir depois de tentar entender e consertar alguma coisa que entendi a pergunta. Não, entendi a pergunta. Não, isso, na verdade, quando a empresa fecha o contrato com a gente, essa tutoria de como usar o aplicativo, isso é dado já de cara, tá? A gente passa essa tutoria de como usar. Na verdade, ele é muito simples. Isso foi uma preocupação minha desde o começo, de deixar o aplicativo mais simples possível para poder interagir com todos os públicos. Até o pessoal que tem muita experiência, aquele pessoal da velha guarda que tem muita experiência, mas não tem tanta intimidade com tecnologia, quanto também, obviamente, a galera nova, o pessoal novo que tá iniciando. Vocês utilizam também drone como ferramenta de coletar informações? Sim, a empresa que a gente tem o contrato, a Brito Kert, ela fez uma inspeção visual interna em um tanque da White Martins e foi feito com um drone, tá? Um drone com uma gaiola à prova de colisão. Esse drone ele entrou no tanque, fez a inspeção visual, coletou fotos, informação de espessura e esse input chegou para a gente. Vai ser um próximo trabalho que a gente vai apresentar. Felipe, pode falar. Oi. Boa noite, Felipe. Eu também vou fazer uma pergunta parecida com o que foi escrito agora no site, mas vocês também estão fazendo novos desenvolvimentos ou a proposta da empresa, por enquanto, é focar
no aplicativo que você já tem e nas aplicações utilizando ele? Ou vocês também estão abertos aí a novos desenvolvimentos, como o próprio capacete, né, de realidade aumentada, ou algum desenvolvimento para manutenção preditiva? Eu tenho trabalhado com isso. Então, como é que está funcionando isso, né? É um ramo novo e eu acho que surgem ideias novas o tempo todo. Na hora da sua apresentação, eu já estava aqui imaginando o que a gente podia desenvolver de novo, além do que você apresentou, né? Mas fala um pouquinho aí, se vocês têm também... Entendi. Eu acho que... Ele caiu. Que o senhor caiu, mas eu entendi a pergunta. Entendi, sim. Bom, esse aplicativo, que é o Rise, né, é um aplicativo homônimo, tem o mesmo nome da startup. Esse aplicativo, de fato, pelo tempo de existência nosso ser pequeno, é o nosso carro-chefe. É um aplicativo que nós temos e estamos aperfeiçoando ele diariamente, com funções novas, funcionalidades novas. Porém, a nossa equipe de programação já está desenvolvendo um novo aplicativo justamente voltado para aquilo que você perguntou, de usar com óculos, tá? A questão do óculos aí já não é mais realidade aumentada, aí já é realidade virtual. Então, hoje a Rised é uma startup de realidade aumentada e realidade mista. Realidade mista porque naquelas situações onde aparece uma mãozinha clicando nos botões para você e você depois interage com ela ali na vida real, então você tem um mix das realidades. Então, hoje é realidade aumentada e realidade mista. A questão do óculos, a gente, nessa feira que a gente vai expor nos Estados Unidos em novembro, nós já temos acertado com o fornecedor lá, nós vamos trazer alguns óculos para o Brasil de um modelo padrão que nós queremos, que é um modelo que ele vem cru e você consegue customizar a informação dentro dele. Então, a gente está desenvolvendo já um novo aplicativo chamado Arpia, e esse aplicativo, dando um spoiler aqui, né? Você vai utilizar o óculos e você vai ter, além dessa imersão que você viu ali, de, por exemplo, o tanque saltando no relatório, você, através das manoplas, vai conseguir abrir, por exemplo, a boca de visita do tanque, colocar a cabeça dentro, olhar como é por dentro e ter a visão real lá do campo. Além disso, também, uma coisa que a gente já está fazendo, porém está esbarrando na cibersegurança, e a gente quer, é um assunto muito, muito complexo, mas a gente quer ver se consegue dar um jeito de arrumar, que é o seguinte, a gente consegue instalar, vou dar um exemplo aqui, um dispositivo numa botoeira, atrelado nas manoplas do nosso óculos, e quando a gente apertar, a gente está caminhando lá com o óculos numa unidade. Quando a gente aperta o botão aqui, a gente chega lá no óculos, de frente para a botoeira, que está lá no campo, e a gente apertar um botão aqui, o dispositivo vai acionar e vai empurrar o botão da botoeira fisicamente lá no campo, para acionar a bomba. Tá? Isso a gente sabe que dá para fazer, fizemos remotamente um teste, deu certo, mas a gente acaba esbarrando numa questão muito complexa que hoje, honestamente, a gente ainda não tem a resposta de como resolver isso, que é a questão da cibersegurança, mas a gente está trabalhando para conseguir resolver isso. Porque, teoricamente, se alguém colocasse esse óculos, poderia apertar várias coisas físicas no campo e causar um cyberataque, como aconteceu nos Estados Unidos, né? Felipe, o aplicativo está disponível para baixar? Fizeram perguntar ao mesmo tempo. Tá disponível para baixar. Complementando, o Abraão pergunta se você tem um case, ele baixou, acabou de baixar, se tem um case para ele dar uma olhadinha, dar uma olhada com esse aplicativo que ele baixou. Sim, eu vou disponibilizar para vocês um aplicativo, um marcador de uma empresa que a gente fez um projeto piloto e ela cedeu gentilmente para a gente poder usar como teste, né, para todo mundo que quiser, que é um marcador parecido com esse aqui, da Bermo, tá? Que é essa empresa que representa uma empresa alemã no Brasil. Então, no final da apresentação, eu vou encaminhar para vocês. Vocês podem imprimir em qualquer papel ou pegar a tela de um outro celular e apontar para ele que vai funcionar. Só uma coisa, deixando claro, o aplicativo hoje, na data de hoje, 11/5, ele está todo customizado para Android. Tá? Ele vai funcionar em iPhone também, mas a gente, infelizmente, fica à mercê do crivo da Apple e a Apple não tem
a mínima boa vontade de agilizar as coisas no Brasil. Então, é um processo arrastado, a gente manda para ela formulários, tudo, solicitando que coloque nosso aplicativo na Apple Store, e isso demora semanas. Então, como a gente depende que eles deem esse crivo, por enquanto o aplicativo só está na Play Store. Quem tiver iPhone não vai conseguir usar, tá? Tem duas perguntas aí. A utilização desse identificador em equipamentos, instrumentos, válvulas e coisas do tipo. Você precisa de ter essa identificação também em cada spool, mesmo que não tenha equipamento? Para, por exemplo, você evitar que num determinado spool você tenha uma derivação, uma modificação qualquer, como eu disse, que não implique em colocação de válvulas ou coisas do tipo. Então, você precisa identificar cada spool? Não, na verdade não. Na verdade, um único marcador, ele vai atrelar quantos spools você quiser. Então, se você tiver ali uma tubulação que ela foi espoletada em 30 peças, com um único QR Code, você vai atrelar as 30 nela. Agora, é importante que quando ele esteja colado no campo, ele esteja em pontos estratégicos, né? Então, se a gente sabe que a tubulação vai conectar ali num bocal de um vaso, é importante que aquele QR Code com o tag da tubulação fique próximo àquele bocal, para ficar uma coisa intuitiva. Para a pessoa saber que, bom, ali é o primeiro spool, conecta naquele bocal. E daí ele vai ver toda a montagem acontecendo do ponto subsequente, até o final dele. Agora, você pode colocar também isso em um isométrico, um databook. Então, por exemplo, montagens das linhas de vapor. Aí, um QR Code. Montagens das linhas de hidrocarboneto de petróleo. Um outro QR Code. E você apontando, vai subir um menuzinho, como se fosse uma persiana. Vai descer assim, com o tag de cada linha. Você clica nela, ela vai montar na sua frente, como apareceu ali na apresentação. Ok. Complementando a pergunta do Clodoaldo, o Jairo Azevedo, ele pergunta que garantia que tem com os QR Codes de campo, principalmente em áreas agressivas. Como é que fica esse material resistente ao tempo? Como é que regularmente teria que se trocar? Como é que seria isso? Essa questão varia muito de local para local, né? Por exemplo, os marcadores, eles são de vinil, tá? Então, eles são impermeáveis, resistentes à chuva, tá? O importante é que você não coloque em locais onde tenha tráfego ali de grandes caminhões, de empilhadeira, que pode danificar, pode rasgar, né? Se tiver colado ali de repente, próximo a uma cantoneira, alguém vai lá com a mão, passa e rasga. Então, ali vai mais do bom senso da pessoa de colocar ele num local mais protegido, tá? Agora, ele em si, ele é resistente à chuva, a calor, né? Pode ficar aí 40, 50 graus aí, não acontece nada. E a gente, esses aqui, eles estão em vinil, mas pode ser qualquer material mais resistente ainda se a empresa pedir. Isso aí é o de menos. Tem duas perguntas aí que praticamente é como aquela que eu fiz para você. O Paulo Gomes e o Aliomar perguntam de soluções customizadas. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Paulo Gomes, acho que é essa, que ele pergunta, não faz contrato por demanda? Um projeto específico para 3 tanques, por exemplo? Ou sempre precisa de um contrato com um tempo mínimo? Não, Paulo, a gente faz isso sim, tá? A gente faz esses contratos pontuais, a gente atende, encaminha para o cliente final. O que a gente fala de tempo mínimo, que eu falei no começo da apresentação, é justamente para você poder ter o nosso respaldo. Então, por exemplo, se eu falar para você, se você quiser só esses 3 tanques, a Rised faz os 3 tanques, te entrega, porém, entregou ali, acabou, muito obrigado. Tá? Você perde ali um atrelamento com a gente. Se acontecer alguma coisa, se você falar, olha, eu preciso adicionar uma tubulação nesse tanque que você me entregou em realidade aumentada, eu quero colocar um instrumento colado aqui no costado do tanque. Você já não vai ter um contrato com a gente, então o teu tanque vai acabar ficando obsoleto. Tá? É por isso que a gente frisa para o cliente que o ideal seria, se ele não tem tanta coisa para a Rised fazer para ele, que ele faça um contrato ali semestral. Um contrato de 6 meses. Assim ele passa tudo o que ele quer que a gente faça, a gente fica durante esses 6 meses dando suporte, prestando as atualizações.
Depois desses 6 meses, se ele achar que não é mais razoável continuar, aí a gente encerra o contrato. Agora, dessa maneira que você falou, a gente também faz, não tem problema nenhum a gente fazer 2, 3 tanques, um tanque. Felipe, boa noite, meu nome é André Vieira. Boa noite, seu André. Tudo bem? Parabéns aí pelo produto, bacana. Obrigado. Eu lancei uma pergunta aí, eu vou ler, estou lendo ela aqui. Vocês fornecem a realidade aumentada a partir de modelos 3D existentes? Sim, também. Você disse se a empresa já tiver o modelo 3D e ela quiser a realidade aumentada, correto? Isso. Sim, também. Se a empresa, de repente, ela já tem lá, 10 tubulações que modelaram em PDMS ou que modelaram em Plant 3D, tá? E ela já tiver isso modelado, a gente pega essa massa de dados dela e daí a gente vai fazer toda a adequação para a nossa plataforma. Mas sim, a gente aproveita o que... Vocês alteram o modelo 3D? Precisa alterar o modelo 3D? A gente não altera o que está modelado, a gente altera a extensão dele. Entendi. A gente altera a extensão do modelo, a gente não altera o que está modelado, a não ser que a empresa peça. Se a empresa falar, Felipe, eu tenho aqui umas tubulações, mas eu preciso adicionar os ventes e drenos, preciso adicionar os manômetros das linhas. Você pode adicionar para mim? A gente adiciona. Entendi. E um contrato para atualização da realidade aumentada em função das atualizações do modelo 3D, né? Porque a gente vai fazendo alguns projetos, não exatamente com alguma empresa de engenharia, e eles vão atualizando esse modelo 3D em função de projetos que vão acontecendo. Aí, como é que seria um contrato com vocês para vocês também irem atualizando vamos chamar assim, o modelo de realidade aumentada? Tá. Bom, boa pergunta essa. É o seguinte, se vocês falarem para a gente, né, vocês que eu digo eventualmente na minha empresa, se uma empresa falar para a gente, olha, eu quero que a Rised fique na incumbência de detectar que essas 50 tubulações aqui, tudo que acontecer de mudança com elas, eu quero que vocês reflitam isso na realidade aumentada. A gente fica na incumbência, fica acompanhando isso em campo, fazendo esse as-built, tá? No caso, viu, Felipe, desculpe, no caso você não precisa fazer o as-built, você vai receber o modelo 3D com as mudanças que o projeto colocou. É aí que eu ia chegar, Se chegar numa situação que a empresa fale, olha, você não precisa vir aqui levantar, não precisa vir aqui fazer o as-built, não precisa escanear, nada disso. A gente vai te dar o input. Ótimo. A gente vai receber esses inputs de informação, pode ser um croquis, pode ser na mão mesmo. Olha, eu fiz uma marcação aqui nesse isométrico, entrou uma curva nova para lá, para a esquerda. Você passa isso para a gente vai replicar isso para o nosso banco de dados, e como eu falei, como isso vai ter um QR Code colado no campo ou no próprio papel ali no databook, isso vai ser alterado, aí tem um tempo de setup curto, um tempo ali de apenas algumas horas, e quando isso acontece, depois o cliente vai apontar ali para o mesmo marcador que ele já tem e vai aparecer atualizado para ele. Inclusive, eu queria até falar para os senhores, né, que no nosso site tem um botão lá de solicite uma demo, tem no site, mas eu falo por aqui mesmo, vocês podem depois pegar o meu e-mail, tá? Se alguém tiver o interesse de querer testar isso, como funciona, a gente está à disposição para fazer projetos pilotos, tá? Sem custo nenhum. Então, você pode solicitar ali uma tubulação, um vaso, qualquer tipo de coisa que faça sentido para a empresa, de projeto que faça sentido, que a gente faz isso, pode fazer uma demo sem problema. Agora, viu, Felipe, a gente já teve algumas experiências colando, né? Não exatamente QR Code, mas colando plaquetas de identificação com material, que também, a princípio, seria a prova de tempo, mas a experiência não foi muito boa, não. Eles acabam realmente arranhando, se bate com o material nele, né? Ele destrói. Então, eu acho que pensar numa maneira de colar esse QR Code
uma maneira mais resistente, eu acho que era uma boa, né? A gente tem como é que eu posso dizer? A gente já tem um protótipo, vamos dizer assim, de gravar isso em placa metálica com a laser. Passa ali o laser, né? E faz um decalque ali na placa metálica. Então ali não tem como. Eu acho melhor. Acontecer nada. Mas isso, na verdade, isso torna mais caro o projeto, né? E sim, assim a gente entende também que fazendo uma analogia, né, usar uma bazuca para matar uma formiga, né? Porque a gente consegue resolver essa situação, de repente, colocando o QR Code em algum local abrigado, algum local ali que fuja um pouco do tempo. Claro que nem todo lugar vai dar para fazer isso. Mas tentar ali usar ali o bom senso, né? Vai ter que usar o bom senso para tentar tornar ele ali o menos atingível possível por alguma outra pessoa, alguma outra coisa. Tá bom, obrigado. Por nada, agradeço. Boa noite, Felipe. Boa noite, seu Paulo. Como é que está você? Tudo bem? Tô bem, senhor. Joia, graças a Deus. Prazer estar aqui com todos. E um abraço ao Pedro também. Felipe, acho interessante também colocar o fato de um fabricante, por exemplo, colocar esse QR Code no seu datasheet. Quando ele emitir um datasheet para uma empresa de engenharia, né, e ele já venha com a realidade aumentada do instrumento, né? Assim como também propostas de equipamentos, né, onde a proposta vá para o cliente e também junto um QR Code já mostrando qual é o equipamento como um todo, no caso de um shelter, né, nesse sentido. Então, a viabilidade dessa colocação é possível, Felipe? É possível sim, a gente consegue colocar, atrelar os QR Codes nos datasheets. Na verdade, querendo ou não, é isso que a gente está fazendo com a BritoCast, né? A diferença é que, em vez de colocar num datasheet, a gente está colocando no entregável, no relatório de inspeção e integridade de equipamento para o cliente final. Mas a gente consegue colocar, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente gostaria de fazer. Se alguém aqui que estiver ouvindo conhecer alguma empresa que queira fazer um projeto piloto sobre isso, nos moldes que a gente fez o sistema ali de estação de purgadores, ao invés de você entregar um catálogo dos purgadores para o teu cliente, a gente está entregando o QR Code colado no catálogo, ou seja, você não vai perder o material que já está feito da tua empresa, porém ele vai saltar ali na tua mesa, ali em vista explodida, se for um caso de purgador. Mas poderia ser um manômetro rodando ali, da maneira que ele é, com a foto do lado também, algum componente interno sendo desmontado. E também para a entrega do manual de operação, né? Também pode ser feito dessa maneira, né? Exatamente. Manual de operação também. A gente consegue fazer toda a parte de operações em realidade aumentada, eliminar papelada, né? Então você pode ter, às vezes, ali apenas um portfólio simples, e você coloca ali do lado, para ver a manutenção de tal elemento, aponte o seu celular para cá. E daí vai saltar ali em realidade aumentada para ele. Bom, tem mais algumas perguntas aí no chat, se você quiser perguntar e responder. Sim. Estou vendo aqui, o Wagner, ele perguntou, né, 2 perguntas. Pelo que estou entendendo, a ideia da empresa é o fornecimento do serviço de criação de realidade aumentada, é isso? Ou seria a popularização, comercialização de software aplicativo para o mercado? Tá, segunda pergunta. Como você enxerga a demanda do mercado para projetos de médio e pequeno porte? Tá? Projetos com esse tipo de tecnologia. Bom, respondendo à primeira pergunta, tá? A ideia da Rised está nas 2 coisas que você falou, tá? Além de popularizar e difundir a realidade aumentada no mercado, ela está em solucionar problemas da área de engenharia, tá? Então, oferecer para empresas de engenharia soluções em realidade aumentada, para, de fato, ser um diferencial para essa empresa.
Então, você imagina o seguinte, tá? Um exemplo aqui. Uma empresa que ela ganhou um projeto de tubulação industrial para fazer para um cliente. No escopo de trabalho dela, no portfólio de trabalho dela, ela vai poder falar que os entregáveis dela não são como é feito há 50 anos. Um papel isométrico com a lista de material do lado direito. Ela vai poder falar que os entregáveis dela estão todos em realidade aumentada e IoT. Então, aquilo ela vai entregar para o cliente final dela, vai saltar a realidade aumentada na frente dele com fotos, daquele jeito que eu mostrei na apresentação. Realidade aumentada, alterou alguma coisa no isométrico, ao invés de subir a revisão do isométrico, obviamente você pode subir a revisão para ter tudo catalogado na empresa, mas subiu a revisão, até naquele papel antigo que está lá, quando você apontar, pegou no teu arquivo técnico lá aquele papel amarelado velho, apontou, ele vai estar sempre atualizado. Então, problemas de documentação obsoleta, ultrapassada, a gente vai sanar isso na empresa. Então, a gente enxerga assim que é um grande diferencial, disruptivo, inovador, para todas as empresas de engenharia que queiram entrar. A pergunta, como eu enxergo para o mercado de médio e pequeno porte, eu enxergo justamente uma grande sacada para eles. Porque a empresa de pequeno porte e de médio porte, ela tendo um diferencial desse, muda ela de patamar. Tá? Então, você, por exemplo, você pega uma empresa, vou dar o exemplo da própria empresa que a gente está prestando serviço, a Britcast. A Britcast ela já é uma empresa grande. Mas, imagina se ela fosse uma empresa pequena, de inspeção. Ela seria hoje, no Brasil, a única empresa no Brasil, e eu acredito que em América Latina, que os entregáveis de inspeção industrial dela estão em inteligência com realidade aumentada e IoT. Então, imagina o salto que ela daria, de repente, ali numa concorrência, uma licitação de mercado. Todo mundo entrega planilha de Excel e barra gráfica. Eu entrego isso aqui. Aí salta lá o tanque com os anéis girando, as espessuras. Não tem nem comparação. Então, eu enxergo que, principalmente para empresas de pequeno e médio porte, deveriam investir e apostar em startups como a Rised. Porque são ideias novas, são ideias inovadoras, ideias que trazem otimização de tempo, otimização dos custos, né? Você poupa custos, poupa recursos da empresa. Tudo isso acho que agrega muito ali no trabalho final. Felipe, por que você ainda chama a Rised de startup? Legal. Startup porque nos termos que a gente usa, startup é tudo aquilo que está, uma ideia inovadora que está engatinhando. Tá? Então, até pelo nosso tempo de vida, 5 meses de existência, né, a gente ainda não chegou no que a gente chama de scale-up, que é quando a startup se torna adolescente, vamos dizer assim, quando ela cresce um pouquinho. Né? Outra coisa também é porque, de fato, a gente tem recebido diversas sondagens no mercado, tá? Mas a gente ainda não é uma empresa conhecida, né? Amplamente conhecida. Não é, aliás, esse é um dos pontos que a gente está atacando agora. Contratamos até uma empresa de marketing para tornar a gente conhecida, para as pessoas começarem a ouvir falar da gente. O nosso objetivo, tá? Pode ser um objetivo audacioso, mas é o que a gente quer se tornar referência no Brasil em realidade aumentada para a área industrial. A gente sabe que é difícil, mas é o que a gente almeja. Só complementando, na pergunta anterior que o Felipe falou sobre o diferencial em médio e pequeno porte, eu sou especializado em gestão da inovação e capacidade tecnológica. Então, uma das formas de você, de fato, fazer uma disrupção em um mercado é justamente ter alguma novidade, ter algum projeto inovador, e principalmente por pequenos e médios projetos ou pequenas e médias empresas terem certa flexibilidade, o que às vezes você não encontra isso em grandes empresas, isso torna um grande potencial para fazer uma disrupção mesmo dentro de algum mercado. E a gente acompanha principalmente o mercado de engenharia, que às vezes é um pouco engessado, né? Então, trazer esse tipo de novidade é uma grande vantagem, principalmente para esse tipo de empresas. E complementando o que o Felipe falou em relação à startup em si, uma das principais características da
da Rised como uma startup é justamente o uso de tecnologias, né? Tecnologias digitais, os projetos 3D, a modelagem 3D e o uso da realidade aumentada também. Então, isso que caracteriza ela. E, é claro, é um mercado, um mundo de incertezas, né? Isso existe no mercado que ela está atuando. Então, também isso é uma das características dela como uma startup, né? Bom, já são 8h36, foi muito bom, seguramos o pessoal até agora. O Pedro está colocando aí no chat os contatos, o site deles também, contatos, é isso. Tem site, tem YouTube. Coloquei o e-mail. Lembrando, você falou em site, YouTube e o LinkedIn aí também. Legal. Essa apresentação vai estar disponibilizada no nosso YouTube. Só procurar ISA Seção Bahia no YouTube. Quem estiver inscritos, automaticamente. Quem não estiver, é só se inscrever e receber. Aí tem todas as nossas últimas cafés e conversas, tá? E essa também estará a partir de amanhã à tarde. Dependemos do Lívio, aí o Lívio consegue colocar até amanhã à tarde aí essa apresentação. Alguma pergunta? Eu gostaria que todos abrissem as câmeras para a gente tirar uma foto aí para marcar. O evento. Augusto. André Vieira. Quanto tempo, André? Coloquei no chat também, eu queria aproveitar a oportunidade, coloquei no chat o YouTube da ISA Seção Bahia, onde vai ser disponibilizado o vídeo, para que vocês inscrevam lá no nosso canal também. Obrigado, queria agradecer também, o Abraão mandou uma mensagem aqui, né, de parabéns para mim e para a Rised. Obrigado, viu, Abraão? E eu queria aproveitar aqui os últimos minutinhos para primeiro convidar vocês, senhores, né, todos para acessar o nosso canal no YouTube e se inscreverem, porque semanalmente a gente sempre posta alguma novidade, alguma coisa nova na área de realidade aumentada que a gente está criando. Então é bom para vocês ficarem antenados aí no mercado, principalmente no que a gente anda fazendo, tá? Eu vou, como eu tinha conversado, eu vou passar para o Jerônimo o marcador para quem quiser acessar a Play Store, baixar o aplicativo da Rised, digita lá RIS 3D, é o primeiro aplicativo que aparece, tá? E eu vou disponibilizar um marcador para vocês brincarem, verem aí, manusearem, ver como funciona, tá? Vou ver até se eu coloco um tanque e uma estação de purgadores, para ter 2 exemplos para vocês mexerem. E deixar à disposição aqui a Rised para, principalmente, que é muito importante para a gente e ajuda a gente bastante, a oportunidade de exercer trabalhos pilotos. Tá? Então, se quem gostou da apresentação achar que é razoável, que pode ser útil na empresa de vocês, conhece algum tomador de decisão dentro da empresa e puder contactar, falar, olha, eu vi uma apresentação assim, 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 de uma startup assim, 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 dá essa oportunidade para a gente, não tem custo nenhum, tá? Para a gente poder difundir a ideia. A gente sabe que o produto é bom, só que a gente tem que fazer chegar em mais pessoas, tem que fazer o produto chegar em mais tomadores de decisão para a gente poder, de fato, quebrar aí o paradigma do mercado. É isso. Muito obrigado a todos. Eu quero convidar todos para o dia 26, no mesmo horário, assistir a apresentação da Pepel Fuchs e da Vista Automação, com a próxima revolução que vai acontecer no mundo da instrumentação e da automação, Ethernet APL. Agradeço a todos, boa noite, obrigado, Felipe, ao Pedro e a todos que estão aqui presentes e aguardo todos dia 26. Muito obrigado. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigado, Jerônimo. Muito obrigado. Abraço a